Então, é com muita alegria que a diretoria da AGB, Você tem que Associação falar, tá? Gaúcha de Biodança, dá as boas-vindas a todos e todas. Eu sou Maria Helena Matos, sou facilitadora de biodança e presidente da Associação Gaúcha de Biodança AGB. Eu gostaria que toda a diretoria se apresentasse, começando pela minha vice. Não estamos te ouvindo, Márcia. Ainda não sai som para nós. Bora. Ainda não? Isso. Agora sim. Então, eu sou Márcia Weissainer, sou facilitadora de biodança e sou a vice da GB desse time. Eu sou. E eu, Oi? Eu sou o Thiago, eu sou praticante de biodança há muito tempo e quase facilitador, mas faltam algumas vivências ainda, algumas maratonas, e sou secretário dessa gestão. Eu sou Marinês Coloretti, sou facilitadora e sou tesoureira da GB. Eu sou Vilmar, sou facilitador de data, faço parte do conselho da Frater e no terceira gestão como conselheiro da GB. Boa noite, pessoal. Eu sou a Simone Hertal. Estou como papel de conselheira na GB e também no time de mídias e grupos sociais. Boa noite. Eu sou Cláudia Cabreira, facilitadora de biodança e sou conselheira da AGB. então, toda a diretoria apresentada, né? É com muita alegria em ver tantos rostos conhecidos e rostinhos que estão, para mim, sendo pela primeira vez, né? Nos sentimos muito honrados, de tê-los todos aqui. A GP, gestão 2025-2026, tem um propósito em buscarmos mais visibilidade para a biodança. Esse é um dos nossos maiores propósitos, né, nessa gestão. E também defender o sistema Rolando Touro, porque Rolando foi um sábio, né, em criar esse sistema maravilhoso que hoje nós, facilitadores, utilizamos, né, em facilitar a vida de tantas pessoas. A GB conta, né, com a colaboração de todas as escolas, facilitadores, alunos e biodanceiros, para que a gente venha fazer uma boa gestão, né? Porque nós sozinhos não conseguimos fazer muita coisa, não, né? Então, esperamos mais adesão de novos sócios para que a gente tenha essa condição. E agora, né, é, com muita honra, a diretoria, então, em meu nome, eu apresento o nosso palestrante dessa noite, né? Só um minutinho, Maria Bem-vindo. Helena. Só um minutinho. Eu pedi para o pessoal fechar os microfones porque está dando interferência. Por favor. Abre o teu agora, Maria Helena. Então, solicitamos que todos fechem seus microfones e que as perguntas, no decorrer da palestra, que vocês escrevam, né? Para que, se o Nasser não tiver condições de responder todas hoje, nós teremos condição de passar para ele, né? E ele vem responder para cada um posterior a essa palestra, ok? Porque às vezes são muitas perguntas e não temos tempo hábil, nós já entramos com um pequeno atraso, né? Então, eu gostaria que vocês, então,
escrevessem, né, as perguntas de vocês. Obrigada. Eu apresento, então, Nasser Hassan. Nasser é administrador de empresas, facilitador de data do sistema Biodança, master em programação neurolinguística, idealizador e condutor do holograma Processo Evolutivo e Código Humano, treinamento e desenvolvimento humano, e fotógrafo profissional. Diga-se de passagem, um belo fotógrafo. Depois vocês vão ter essa condição de avaliar as belas fotos no oráculo. É simplesmente maravilhoso, tá? Onácio realizou muitos treinamentos corporativos, sendo nas lojas Renner, Correios, NET, Sicredi, Unicred, SB Tour, Armelin, Viação Estoril, Ministério Público Federal, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Fundação de Recursos Humanos, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, CAPES, Centro de Atenção Psicossocial e Prefeitura de Novo Hamburgo. Então, é com imenso prazer que eu passo a palavra ao Nasser. Abre o teu microfone, Nasser. Agora abriu. Oi, Maria Helena, muito obrigado, tá? É uma honra estar aqui. Quero agradecer à AGB por esse convite, né? A Silvia, que nos visitou muito lá em casa, sabe que a gente estava no meio do mato por 3 anos, nos afastamos de tudo, né? E voltamos agora para Porto Alegre há 3 meses, 3 meses e meio. E o convite veio no momento que, para mim, é muito importante de estar curtindo o neto, de estar voltando a fotografar como amador, depois de ser profissional por muitos anos. E falar sobre o oráculo, para mim, é uma honra, um pedido, um convite maravilhoso, mas não dá para falar sobre o oráculo sem falar sobre a biodança, sobre o princípio biocêntrico, sobre o luminoso, né? Sobre o que nos une, que é essa visão de mundo, que pode realmente, como Rolando queria, transformar a sociedade, né? Então, assim, eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco do que eu sei e do que eu vivenciei. Eu não sei tudo, não sei muita coisa, sei muito pouco, mas eu vou explicar um pouquinho da minha caminhada rapidamente para vocês terem uma ideia. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas quem te dá autoridade para fazer esse oráculo? Eu mesmo, né? A minha vida, né? O meu trabalho em relação à fotografia, o meu trabalho em relação à escrita, e o meu trabalho em relação à minha visão de mundo e as experiências que eu tive dos 11 anos até agora. Tá? Então, são 50 anos estudando, estudando, estudando. A Cândida e eu, quem conhece a minha esposa, minha mulher, a Cândida, que também é afastadora de data, nós temos um pequeno problema, nós não paramos de estudar. A gente não para nunca, nunca, nunca. Esses 3 anos, sim, a gente se afastou de tudo, ficamos no meio do mato, um sítio lindo e que nos dava muito prazer. Mas tudo tem o seu tempo e chegou o tempo de voltar para cá. Eu quero convidar, eu vou compartilhar com vocês uma tela, tá? Com um pouco de teoria, e eu quero contar rapidamente antes algumas coisas sobre o meu trabalho, e depois nós vamos fazer algumas vivências, alguns exercícios que esperamos que levem a vivências, tá? Em relação ao luminoso, o Rolando trouxe essa ideia nos últimos anos de vida, né? E propôs a ideia do inconsciente luminoso. Nós vamos ver rapidamente ali. A Silvia é uma pessoa que sabe muito sobre isso, né? E me incentivou. Aliás, a Silvia, eu quero agradecer em público, quando convidou a Cândida e eu para sermos didatas na Escola Solar, e a gente fez durante a pandemia as aulas,
Ela disse, não, Nácia, dá para fazer sim. Eu disse, ah, mas eu gosto de fazer vivência. Dá, vai lá e faz. Eu duvidava disso. Então, quero te agradecer, Silvia, porque realmente deu certo. A gente conseguiu ter vários facilitadores formados, alguns estão aqui, inclusive, né, que estão com grupos lindos que eu tenho visto. Então, assim, é possível fazer pela internet? É possível ter vivência na internet? Sim, é possível. Um exemplo, eu dei treinamento para as lojas Renner por 3 anos com biodança. Infelizmente, eu não podia tirar foto nem divulgar isso. Dei treinamento para gerentes durante 1 ano e depois mais 2 anos com os jovens aprendizes que iam para as vendas, para as lojas. Então, foram 3 anos de trabalho semanal, 2 vezes por semana, na administração das lojas Renner. E agora eu tenho trabalhado mais online e dei um treinamento para um grupo para a Unicred há pouco tempo, com 187 pessoas pelo Zoom, e nós tivemos vivências parecidas com a gente vai fazer agora, com pessoas que nunca tinham trabalhado, não tinham nenhuma experiência nessa área, né? Bancários, normalmente, que não têm os treinamentos não passam por aí. E eu fui chamado exatamente por essa visão um pouco diferente. Então, eu quero convidar para que a gente se entregue para esses momentos, tá? E que a gente desfrute dessa beleza que é a teoria de biodança e a vivência de biodança, tá? Deixa eu falar rapidinho, então, e vamos combinar uma coisa. É possível olhar para vocês de vez em quando? É possível deixar a câmera aberta? E tem muita gente que eu não estou enxergando. E deixem o som desligado por enquanto, mas eu gostaria de ver vocês, né? Nós somos alunos e facilitadores de biodança. Acho que é importante que a gente se olhe. Pode ser? Virgínia, ó, não sabia que a Virgínia estava aqui. Agora está ali ela. Oi, tô vendo mais gente agora. Elisa! Chegou a Elisa! Bem-vinda, Elisa! Ei, maravilha! Liliana! Tem mais gente que eu conheço. A Kitty está ali, está escondida ainda. Estou vendo. Depois eu vejo mais gente. Eu vou ficar buscando vocês aqui na tela, tá? Então, me sinto honrado com a presença de vocês. Gente, Madalena, e tem um monte de gente conhecida aqui. Oi. Pessoal, então, oi. Cris, Kitty, bem-vinda. Então, assim, como é que começou a minha história nessa história de divino e maravilhoso, essa história toda? Bem rapidinho, eu estudava no colégio luterano, fui criado com base luterana, era de uma família católica não praticante, onde minha mãe era católica não praticante, meu pai era muçulmano. Aliás, eu sou palestino, né? Sou brasileiro e palestino. Bom, dizendo isso e sabendo que nós estamos aqui, temos amor à vida, qualquer forma de vida, como Rolando propôs e como o princípio biocêntrico propõe, vou contar rapidinho então como é que eu cheguei nisso tudo, né? Que é buscar o divino. Tinha 11 anos de idade e estudava até os 10 anos estudei em colégio luterano, então aprendi muita coisa com a base luterana, com a visão luterana. Aos 11 anos fui estudar no colégio de freiras, católico, claro, e abuso, né, naquele momento, naquela época dessa equipe, né, religiosa, e acabei saindo do colégio, mais 5 famílias saíram também, meus pais nos tiraram do colégio, e ali eu deixei de acreditar em Deus. Aos 11 anos de idade eu virei ateu. Eu parei de rezar, me senti extremamente culpado por anos. Foram dos 11 aos 13. Aos 13 eu comecei a criar uma ideia nova de Deus, comecei a ler outras coisas, já tinha lido a Bíblia nesse período várias vezes, buscando soluções, mas com medo de ir para o inferno, porque eu não rezava mais, não ia à missa, não fazia, eu tinha feito primeira comunhão, crisma, tinha feito tudo, né? É, e acreditava em tudo aquilo. Não conseguia entender como é que um Deus precisava de tanto dinheiro, mas ele não era onipotente. Então, como é que ele precisa de dinheiro? Ah, mas ele não, por que ele precisa disso e daquilo? Por que as pessoas são tão raivosas? Né? Como é que uma freira consegue ser estúpida e grosseira e maldosa com os alunos de 10, 11 anos? Então, tudo isso veio à tona naquele momento e eu larguei de mão. Aos poucos, daí até os 18 anos, eu fui lendo muito. Acho que foi a época da minha vida que eu mais li de tudo. E um dia encontrei um professor de meditação e a gente começou a praticar.
E ali eu aprendi muitas coisas, e aprendi que tinha outras maneiras de ver o mundo. Para resumir, eu tenho experiência a partir daí com a visão do meu pai, que era muçulmano, do catolicismo, dos luteranos, dos espíritas, trabalhei em centro espírita, trabalhei em centro de Umbanda, trabalhei com apometria, trabalhei, fui Rosa Cruz, fui maçom, sou, né? Mas eu não tô um pouco afastado, buscando sempre algo além do ordinário. E passei pela. Engraçado, né? Os dois povos que eu mais tive contato, que são os palestinos e os ucranianos, estão em guerra agora. Eu fui criado no meio de ucranianos. Então, participei da Igreja Ortodoxa Ucraniana, e assim vai. Eu não me lembro mais tudo que eu já fiz, cara. Não lembro. Então, mas hoje eu me defino como ateu. Eu sou ateu e cada vez mais ateu. Tá? Depois a gente vai falar sobre isso, sobre a visão de Jung, sobre Deus. Mas eu sou um ateu que tem uma mãe de santo, né? E aí eu escolho uma mãe de santo muito legal, porque ela é uma mãe de santo negra, mulher, idosa e lésbica. Então, assim, essa diversidade eu acho incrível. Então, assim, quando me perguntam, mas é esquisito tu dizer que é ateu e tem uma mãe de santo. Não, isso é diversidade, isso não é esquisito, né? A gente tem que se acostumar com a diversidade. Eu sou um ateu espiritualista. Por isso que eu acredito no divino, acredito no cosmos, eu acredito na vida. A minha palavra, ao invés de usar Deus, eu uso vida, né? Vida, para mim, é que resume tudo, né? Essa capacidade de transcendência para chegar às portas do luminoso e o luminoso me tomar. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou compartilhando aqui o som também, que eu depois vou precisar. Gente, esse é o oráculo Numen. Depois eu vou falar um pouco sobre ele e para o que é e como ele funciona e para que ele serve, tá? Muita gente confunde o oráculo Numen com o tarô da biodança. Pergunta, mas dá para usar nas aulas de biodança? Não é bem assim. Dá para usar sim, mas o único oráculo, aliás, o único tarô, né, oficial da biodança e respaldado pelo Rolando é o que a Silvia Eike criou, que é o tarô da biodança, né? Desenhado por ela, escrito por ela e autorizado o Rolando a dar, que ela possa dar essa formação. É só tu, né, Silvia? Isso, é tua criação. E o oráculo Numen, ele não é um oráculo da biodança, ele é um oráculo biocêntrico. Entendem? Ele serve para rodas, para as pessoas tirarem cartas, trabalharem a sincronicidade, serve para facilitadores usarem como tema para aulas, né? Então tu pode escolher uma carta dessas e trabalhar, por exemplo, a carta da beleza, a carta da autenticidade, a presença, para fazer aulas temáticas, né? A partir dos textos, dos pequenos textos que tem nas cartas. Eu tenho vendido desde a pandemia, ele levou 9 meses para ficar pronto, foi feito durante a pandemia. São 50 cartas com fotos e textos meus. E as pessoas têm usado em grupos em todo o Brasil, já são muitas centenas, psicólogos, facilitadores de biodança, é, diretores de organizações, de empresas, governo do estado. Várias pessoas usam o oráculo para tomar decisões. Parece incrível isso, mas às vezes, e a gente quando entende a sincronicidade, a resposta vem de uma maneira muito suave, muito simples. Então, o oráculo serve para isso. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, quem sou eu? Já falei, tá? Uma pergunta que sempre me faço, e eu acho que todo mundo tem que se fazer, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Qual é o meu propósito? Como eu posso pensar o meu propósito de vida? A resposta não vem fácil. Não vem fácil. Então, por isso que eu me faço sempre essa pergunta, que Rolando traz do princípio biocêntrico. Que no lugar do princípio antropocêntrico, que coloca o homem como centro da vida, coloca a vida como centro de tudo. O universo existe e é vivo e é sagrado. E ele existe porque a vida existe. A gente vive num mundo dual.
bem versus mal, luz versus sombra, amor versus medo. O luminoso é o fim da dualidade. A gente vai começar a falar sobre ele já já. E o que falta é a gente se acostumar com essa unidade. A gente não sabe lidar com isso às vezes. Ahn, não existe forma racional de entender, né, o divino e o sagrado. Ele só pode ser vivenciado. Martin Buber, que é a base filosófica do psicodrama de Moreno, propõe a ideia de que nós nos fazemos humanos quando o outro nos confirma. O Rolando trouxe isso também para a biodança. Ele frequentava congressos de psicodrama. Como ele estudou muita coisa, vivenciou muita coisa para criar a biodança, né? Ele andou por tudo também. Então, essa ideia do Buber está enraizada na biodança. E o Moreno tem esse poema maravilhoso. Encontro de dois, olho no olho, cara a cara, e quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então eu te olharei com teus olhos e tu me olharás com os meus. Olhem só, conseguem ver essa imagem? Hum? Dois soldados Sim. comunistas, dois soldados comunistas prontos para a luta e para matar, se for necessário. Dois soldados da Alemanha Oriental, na divisa com a Alemanha Ocidental, no portão de passagem. De um lado, soldados americanos, e o fotógrafo captou essa imagem desses terríveis soldados comunistas. E aí, o fotógrafo sorriu para eles. Já não são mais soldados comunistas querendo matar alguém, são dois seres humanos entrando em relação. O luminoso nos permite acabar com essa dualidade. Luminoso significa sagrado, graça, majestade divina. E quem trouxe essa ideia foi o Rudolf Otto, e tem um livro dele, O Sagrado, aqui na sua tela pequenininha dá para ver. E o Sagrado é um livro em que ele fala, ele é um teólogo alemão, ele fala sobre essa possibilidade do divino se manifestar, e não é algo fácil, né? Não é de uma maneira, ele coloca até um texto aqui, eu quero ler para vocês. O meio positivo para expressar o sagrado nem mesmo a música possui, a qual, de resto, consegue despertar toda sorte de sentimentos. O momento mais sagrado e luminoso da missa, o da transubstanciação, mesmo a mais consumada música de missa, somente se o exprime calando-se. E isso literalmente e por um tempo relativamente longo, de modo que o próprio calar-se possa ir silenciando, por assim dizer. Então, ele é luterano, coloca que nem o momento mais sagrado de uma música, de uma missa, né? Com a música mais religiosa possível vai nos dar a ideia do que é o divino. Ele coloca, isso vai ser importante para a gente saber, que existem três grandes aspectos nesse divino que se manifesta. Quando o luminoso nos arrebata, né? Ele aparece como misterioso, é algo estranho que eu não conheço, algo inexplicável. Ele é tremendo, ele me provoca temor e tremor, ele me estremece, né? Ele é assombroso. E ele é também, ao mesmo tempo, fascinante, luminoso, maravilhoso. É meio contraditório isso tudo, né? O negócio me assusta e me atrai ao mesmo tempo. Na verdade, o que é o misterioso, senão aquilo que não estamos acostumados, o desconhecido? O temor e o assombro é uma vibração, e tememos e trememos diante da grandeza divina. O fascinante é o encantamento diante da graça divina.
Por exemplo, observar o céu estrelado, as ondas do mar, a força de uma tempestade, os raios, trovões, nos fascina e nos assombra ao mesmo tempo. Eu adoro tempestades, eu sou louco por tempestades. Acho incrível, é incrível, uma demonstração de poder na natureza. E a gente tem um grande defeito. Vocês vão ver minhas fotos depois, de natureza, que eu vou mostrar rapidinho depois. Tem a foto de um homem. A gente esquece que nós somos na natureza também. Assim como nós esquecemos a nossa humanidade, né, eventualmente, a gente esquece que nós somos, a gente está acostumado a falar a natureza lá. Não, a natureza é aqui. Ele é tremendo e misterioso e desconhecido até que eu me acostume com ele e passe a conhecê-lo. A experiência luminosa é a vivência do sentido da vida, da plenitude da vida, a percepção e experimentação da grandeza da vida. O propósito de vivenciarmos o luminoso é torná-lo uma experiência cotidiana. O corpo é o templo para sentir a plenitude e a graça do sagrado. O Jung estudou muito isso e trouxe, né, muita coisa do Rolando em relação a isso veio do Jung também. E ele comenta que o contato com o sagrado aumenta a compreensão da vida e diminui o sofrimento. Ele é uma fonte ordenadora. Não existe o bem e o mal em relação ao sagrado, e nem todas as experiências são prazerosas, às vezes elas assustam sim. O Jung diz que Deus é algo que não conseguimos definir, Deus está ligado psicologicamente ao que é o nosso valor maior. Então ele pode ser dinheiro, pode ser drogas, pode ser fama e pode ser o sagrado. Tudo isso pode ser Deus. E aí ele diz o seguinte: Deus não pode existir separadamente do homem. A imagem que temos de Deus, ou formamos de Deus, nunca está separada do homem. Deus é um fenômeno psíquico e não existe separado do psiquismo humano. Eu escrevi agora ali, está embaixo, o cachorro ateu. Eu vou contar uma experiência para vocês que é muito legal. É difícil ser ateu num país católico, em sua maioria, o evangélico se aproximando da metade. Eu fui levar meu cachorro para tomar banho na pet, né? E ele estava terminando o banho, peguei ele para levar para casa, e a dona da pet chegou bem feliz para mim e disse assim: ai, não quer trazer ele aqui na sexta-feira ou na quinta-feira, não me lembro, porque nós vamos ter a bênção com o padre do dia de São Francisco. E aí eu olhei para ela e disse: ah, mas o meu cachorro é ateu. O choque dela foi tão grande, né? As gurias lá do holograma dos nossos alunos sabem disso. O choque dessa mulher foi tão grande que ela ficou. Quando eu disse que ele era ateu, é uma coisa que ela jamais esperava. Então, assim, todo mundo parte do princípio que todo mundo é religioso e é cristão, né? Nada contra quem quer ser cristão, mas quem é ateu quer ser ateu. E o meu cachorro, realmente, eu tenho 3 agora, então os três cachorros são ateus. Por quê? Eles não têm essa noção que a gente tem, né, de ter um super-eu. O Jung diz que, na verdade, nós buscamos essa ideia para explicar algo que nós não conhecemos, mas que é algo que tem características, em geral, humanas, né? Ou eu coloco características humanas. E aí tem uma espécie, eu sou fanático pelo Jornada nas Estrelas. Esse é o Spock, para quem não conhece. O Spock é um gênio. O Spock é uma mistura, né, de ser espacial, de um outro planeta, mas, ao mesmo tempo, filho de uma humana. Então, ele diz o seguinte, ele diz, se isto é seu Deus, ele não é muito impressionante. Ele tem problemas psicológicos e é tão inseguro que exige que seus fiéis o louvem 7 dias por semana. Ele criou homens imperfeitos e depois os culpa pelos próprios erros. Para um ser supremo, ele realmente deixa muito a desejar. Só o Spock para dizer isso nos anos 60 na TV americana, né? E depois para o mundo inteiro. O Leonard Nimoy, que é o ator que faz o Spock, que junta a emoção humana que ele reprime com a lógica, que eu acho um barato isso, que é a crítica, ele saber onde está pisando e por quê. Ele quer saber o porquê das coisas. Como assim? Ele não entende as coisas, né? Porque ele reprime a emoção. Eu acho que muitos de nós fomos Spock de alguma forma, né? A gente reprimiu muito as nossas emoções, tentou ser racional.
E o Spock é judeu, ele conta esse símbolo, eu nunca sei fazer direito, né? Ele tirou, ele frequentava ai, meu Deus do céu. Miguel, me ajuda. Sinagoga. Tá, já lembrei. Frequentava a sinagoga com os pais e tem um momento, né, em que o rabino pede que fechem os olhos. E ele, nesse momento, resolve abrir os olhos. E nesse momento está todo mundo de olhos fechados, só ele vê os símbolos que o rabino faz com as mãos. E esse é um símbolo que ele abençoa as pessoas. E aí ele pega esse símbolo e traz para o Spock. É genial. E todo mundo sabe que o Spock faz isso, mas ninguém sabe bem por quê. Isso começou numa sinagoga, né? Então, assim, esse Leonardo Nimoy era um gênio, um gênio, um gênio. Tem na Netflix, tem um documentário sobre ele. Assistam que vale a pena. Falar em Deus. Aí eu tenho algumas coisas da minha vivência que eu fui colocando para vocês terem uma ideia de como é que eu penso. Falar em Deus limita o divino. O conceito não abarca a totalidade da vida. Quem não se faz igual a Deus não percebe Deus, pois o igual é conhecido pelo igual. Salte livre de tudo que é físico e cresça tão vasto quanto a imensurável vastidão. Vá além do tempo e se torne eterno. Isso é do Corpus Hermeticum, do século III, o manuscrito do século III. E eu falo agora como fotógrafo. Uma coisa importante, nós temos que acabar com a dualidade, mas isso é um trabalho. No nosso universo, a luz e a sombra fazem parte, né? O bem e o mal fazem parte da existência. Só que e a vida sem sombra e luz juntas não tem textura. Nós precisamos dos dois, né? A textura em fotografia, a definição da imagem é que mostra os detalhes, mostra os pequenos detalhes que a gente não enxerga normalmente. Então, se eu tenho muita luz numa foto, ela se torna monótona. Se eu tenho muita sombra, eu não enxergo muita coisa. Quando os dois estão juntos, eu consigo perceber, né? E aí, assim, eu acredito nisso. Para o divino existir, ele necessita que eu retorne a ele eventualmente, para que não esqueçamos um do outro. Ele precisa saber que ele é importante e que ele não está só. Quando estamos juntos, ele ilumina as minhas sombras, eu ilumino as dele. Então, assim, eu não acredito numa divindade ou num divino que não me enxergue como igual, né? Eu propus isso na formação de datas uma vez, conversando com alguns facilitadores, que Deus criou a humanidade porque ele se sentia sozinho e sem muito o que fazer. E ele queria se experimentar de várias formas. Então ele criou a humanidade porque ele experimenta uma forma, aliás, bilhões de formas, sobre a mesma visão sobre várias visões de mundo, de algo que ele criou, de algo que, se não tivesse a humanidade, os animais, as plantas, ele não saberia. Então ele só pode saber do universo que ele criou através de nós, né? O mais reprimido, rolando disso, na nossa cultura é o reconhecimento da nossa grandeza. O inconsciente luminoso nos convida a reconectarmos com a nossa grandeza. Os mecanismos da civilização são a repressão da grandeza humana. Essa é a maior repressão que existe. Não é sexual na nossa civilização. É a grandeza, a possibilidade de ser. Oi? Tem alguém com o microfone aberto? Bom, ele fala de 4 eixos do luminoso, tá? Na teoria. O amor, né, que seria a ternura e a empatia. A iluminação, que é perceber a luz do outro. A coragem para sair do caos, para poder amar e viver. E ênstase, que significa a percepção de si mesmo, como criatura cósmica. Sentir no teu corpo, no teu interno, essa possibilidade de ser esse ser cósmico. E ele diz que o inconsciente luminoso se manifesta, por exemplo, no amor, na maternidade, na ternura, no amor epifânico, na coerência, na autenticidade, na iluminação, na percepção da luz do outro, como foi falado, a integração das dissociações, a coragem de desafiar os medos, de transformar em luz, a percepção enteógena, esse êntase que me traz para dentro de mim e me percebo como maravilhoso, né?
e como parte desse universo maravilhoso. E o prazer, as carícias, o orgasmo. Quanto à coragem, lembra que eu falei que aos 11 anos eu desafiei, né, as minhas crenças, eu desafiei Deus, na verdade. Não foi fácil, sempre que a gente desafia um poder maior, ou que a gente acredita ser maior, a gente tem muito medo. Mesmo diante do medo, o medo não precisa me travar, então eu posso me desafiar. A minha visão de Deus cresceu muito durante anos, e a minha visão de vida cresceu mais ainda depois que eu virei ateu, porque eu não preciso mais dar respostas ou respaldo a nada mais, a não ser a minha consciência, que é a minha sensação de conexão com a vida. Isso só já é suficiente. O luminoso faz isso com a gente, as experiências luminosas. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que, na verdade, não é tão difícil assim. Rudolf Otto tinha uma visão de mundo naquela época. Não é preciso ser tão assustadora a experiência luminosa. Ela pode mesmo ser mais sutil e ser muito prazerosa. O Rolando diz que a iluminação pessoal não adianta, não serve para nada. Eu preciso iluminar o outro, transmitir a minha luz. Isso tudo tem a ver com o luminoso. E eu queria perguntar para vocês, se vocês encontrassem um luminoso na rua, vocês saberiam reconhecer? Não? Por quê? Normalmente a gente pensa que o luminoso está lá, né? Ele está aqui. Na verdade, eu já conheço o luminoso. Eu conheci quando eu nasci. Eu conheci no ventre da minha mãe. Eu conheci quando eu respirei pela primeira vez. Eu conheço quando eu olho para um cachorro, um filhotinho, quando eu olho para um bebê. É quase impossível eu não ser tocado. Só as pessoas muito doentes da civilização realmente não conseguem se emocionar com o olhar de um bebê, né? É encantador e já te coloca, o luminoso está aí. Então, assim, é muito fácil de reconhecer. É que a gente, às vezes, está esperando uma vivência absurda de, fui para o céu e não volto mais para a terra. Não. A vida busca usar o mínimo esforço, o mínimo de energia e espaço. Ela preenche o vácuo com o necessário. Assim também o divino preenche o vaso com o suficiente para completar o espaço vazio. Se o vaso está cheio, não cabe mais nada. Se está pela metade, é isso que o sagrado preenche. Se o luminoso nos é dado de acordo com a nossa capacidade de sermos preenchidos, na medida que abrimos espaço para ele. Isso é uma ideia que vem da Kabbalah. Eu sou um palestino que estudou Kabbalah há uns anos atrás, durante alguns meses, e pratiquei rituais judaicos com quase 200 judeus. Pouca gente sabe disso, mas eu fiz isso. É estranho, mas é diverso, né? O luminoso é a vivência única e pessoal da totalidade, que me cabe naquele momento. Não temos como abarcar tudo, então a vida se encarrega de proporcionar a vivência daquilo que eu posso suportar da minha grandeza. Então, não esperem o luminoso chegue e arrebate vocês, vocês virem um fundador de uma religião e saiam transformando todo mundo, curando todo mundo. Não, não precisa ser assim, porque a gente vai perder muitas experiências luminosas se a gente ficar esperando por isso. Não espera, não espera. Aos poucos, como uma criança, a gente vai se acostumando e diminuindo o assombro e o medo. A gente transforma a nossa experiência em aprofundamento, cria uma base para o sagrado nos levar a níveis maiores de integração e evolução. Pertencimento, proteção, maravilhamento diante da grandeza que agora é nossa. A gente tem que se dar o direito de ser tão grande quanto o universo, tão grande quanto a vida. Nós somos seres infinitos. O Chekhov fala uma coisa interessantíssima. Talvez os sentimentos que temos quando amamos representem um estado normal. Estar apaixonados nos mostra quem deveríamos ser. Existem as estações, existe a lua cheia, existe. Hoje é dia de lua cheia, sexta-feira 13, lua cheia, dia de Santo Antônio, para quem é cristão, dia de lua cheia, de sexta-feira 13 para lobisomens e bruxas, né? É um dia especial, uma noite especial.
Quando a gente se expande para as estrelas, e eu faço isso desde que eu era criança, eu não consigo ir para a cama sem ter olhar para o céu. A gente está com a sorte de estar morando numa cobertura agora em Porto Alegre, com o céu, agora tem lua cheia lá em cima, né? E é muito legal. Eu fazia isso no sítio, não ia dormir sem olhar para a lua, sem olhar para as estrelas. E a gente faz isso, deve fazer isso, porque senão nós estaríamos fadados à mediocridade. Se a gente não experimentar a expansão, a transcendência que é possível através do simples ato de imaginar o céu, hum? E depois, mais adiante, hoje não vai dar tempo, mas eu descobri uma vez que o céu não está lá em cima também, né? Somente, né? Mas de uma maneira vivencial. O pessoal do holograma, dos nossos alunos, sabem como é que é isso, já passaram por essas experiências. Do céu não está só lá em cima. O que o Wilbur fala das experiências de pico, nós não vamos passar agora, que é muita coisa, mas ele fala uma coisa importante sobre holograma, que era o nome do nosso espaço, meio da Cândida e do grupo. Na verdade, o nosso espaço, o holograma Ecologia Humana, ele não foi criado por mim e a Cândida, foi criado por um grande grupo de pessoas. Que bom que base, a boa parte do grupo está aqui hoje, né? Regina, Jane, Ravena, Miguel, quem mais está ali? A Vera, é, não vejo todo mundo agora, mas muitos que não estão aqui agora. Nenhum facilitador cria algo sem os alunos. Toda formação de biodança serve para dar base. Quem te ensina é o teu aluno. Tu aprende as técnicas, tu aprende um monte de coisa que é importante aprender, mas quem te ensina é o teu aluno. Se tu não for aluno do teu aluno, tu não é um bom facilitador. Tu tem que aprender com as pessoas com quem tu trabalha. E eu quero agradecer a vocês por terem sempre confiado na gente, guris. Guris e gurias. O holograma contém, a- cada parte no holograma contém, em forma condensada, informações suficientes para exibir o todo. A parte está contida no todo e o todo está contido na parte. A parte tem acesso ao todo. O Rumi dizia: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro numa gota. Merecimento. Ah, mas eu não mereço ter uma experiência dessas, luminosa, sentir o divino, né? Sabe que tem uma experiência, eu vou falar de uma experiência particular. Eu tive vários mestres durante a minha vida, homens e mulheres, sábios, velhos, normalmente velhos. Eu me dou bem com velhos. Velho significa sabedoria. Não é todo velho que tem sabedoria. Não, são raros, tá? Não é porque é velho que é sábio. Então, assim, eu estou chegando na velhice, já cheguei, aliás, e estou vendo que eu estou bem longe da sabedoria. Muito longe, mais do que eu esperava. Não era para estar assim nessa idade. Então vai demorar mais uns 30, 40 anos para chegar perto do que eu estava imaginando, e olhe lá. Uma vez, esse meu grande mestre, o Luiz, era uma pessoa, era um Rosa Cruz, e ele tinha uma pedra que tem uma história maravilhosa. Dá para chamar de pedra mágica, tá? Vamos falar, vamos dizer que seja isso. Tipo a Excalibur, né, do Rei Arthur, ele tinha essa pedra. E ele disse que quando ele dividiu essa pedra em alguns pedaços para os melhores amigos. E uma delas ele me deu, um desses pedaços. E depois ele pediu de volta, né, porque eu não fiz o que ele disse para eu fazer. Aí já fiquei triste, tudo bem, mas bom, fui eu que não fiz o que era necessário para manter a pedra sob os meus cuidados. E um dia ele chegou para mim, olha, quando eu morrer, eu dividi os pedaços, um pedaço é teu. E aí eu disse para ele, Luiz, eu não sei se eu mereço, porque eu já tinha tido a experiência, né, de não ter feito o que era necessário para utilizar aquele instrumento. E ele disse, é por isso que tu não tem. Isso faz 40 anos e nunca mais eu recebi a pedra. Ele já morreu e nunca mais eu recebi. Mas ele deixou essa grande lição, né? Quando eu digo eu não mereço, no universo diz sim, eu não mereço, né? Eu mereço sim. Hoje eu sei que eu mereço. Então, a lição foi muito melhor do que o presente. A alegria é a expressão materializada do amor. Eu acho isso. Quando a gente está apaixonado, a gente está sempre rindo, né? Ai, que legal.
A gente fica encantado com o mundo, né? Quando vê uma criança, a gente está lá falando aquele linguajar, né? O gibberish, né? Tem uma coisa importante, tem um autor chamado Sean McKnight, acho que é assim que se, ou McNiff, ele fala sobre anjos, anjos da terra. E ele diz que qualquer coisa, inclusive o sapato dele, pode ser um anjo. Qualquer objeto tem uma mensagem para ti do divino. E é verdade isso, pode ter certeza. Então, eu estou falando tudo isso porque, assim, o luminoso não é algo extraordinário, ele é ordinário. Ele não tem que ser é, terrível, assustador, né? Ele é mágico, é maravilhoso, é suave. Essa frase de Lucas, né, na Bíblia, olhai o reino do céu, ele está dentro de vós. Olha só o universo. Teu olho é o mesmo, ele espelha as galáxias e as nebulosas. E aí entra um detalhe importante, né? Se você já tentaram pegar um cachorro perdido na rua, né? O que que acontece? Às vezes ele foge. O luminoso também, né? Ele fica fugindo. Se tu foge, corre muito atrás dele, ele acaba correndo de ti. Então tem horas que não tem muito o que fazer, simplesmente ser o que é e pronto. Porque não é tu que decide quando o luminoso vai conectar contigo, quando ele vai te arrebatar. É ele que faz isso. Existe uma membrana, isso é outra ideia importante da Kabbalah. Existe uma membrana entre eu e o divino. Não é o divino que tem a membrana, sou eu. Eu tenho que abrir a membrana. Né? Se fala muito em esoterismo, também já passei por aí, no véu de Ísis, né? Que faz com que eu não enxergue a totalidade. A vivência luminosa é a mostra que a vida nos dá a plenitude da grandeza que temos direito do que verdadeiramente somos. Quando o lume me arrebata, é a vida dizendo, sim, eu te vejo. Deixe de experimentar e seja permanentemente o sagrado. Eu ia botar um intervalo, mas não vai dar tempo. Eu quero falar para vocês o seguinte. Uma das maneiras de chegar no luminoso, de se aproximar, chegar para ele e dizer, olha, cara, eu estou aqui para que ele, se tiver afim, ele faça alguma coisa, é perceber a beleza. O Greg Braden é um autor fantástico, tá? Ele é um cientista que também trabalha com a espiritualidade. E perceber a beleza, aliás, a Profecia Celestina já falava nisso também, né? Quem leu a Profecia Celestina sabe disso. A beleza tem a capacidade de despertar o nosso melhor. Por isso que o oráculo tem fotos que eu selecionei como as melhores, textos que não que foram reduzidos de páginas inteiras para caber numa carta, que não tem nenhuma resposta, só tem perguntas. Porque a pergunta me move. Vocês vão ver depois que eu vou falar sobre isso, mas a beleza, a qualquer momento, no momento que eu olho um móvel bonito, uma arquitetura bonita, um sapato bonito, como o, 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 o autor antes colocou também, que pode ser um anjo. Quando eu olho para uma árvore, quando eu vejo o movimento do vento nas árvores, quando eu vejo uma flor, quando eu cheiro uma flor, quando eu vejo um bebê, um cachorro, quando eu vejo um gato, quando eu vejo o pôr do sol, não importa. Uma tempestade, tudo isso é belo. Eu tenho que encontrar beleza. Quando eu encontro a beleza no outro, isso me transforma e transforma o outro também. A natureza é a expressão, expressa a harmonia da vida. Ela é o parque de diversões do Numen. Natureza não passa de um espelho de Deus. Rumi é um gênio, sabia tudo isso. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho, para que a gente veja a beleza de várias formas. Esse olhar para detalhes, para perceber uma onda, para perceber cavalos no campo, para perceber uma rosa suave, sutil, uma borboleta, a beleza nos cerca, mesmo na guerra. Sempre se pode encontrar algo belo em quem está sofrendo até. Não que o sofrimento seja necessário para isso e nem deve. Mas a beleza existe.
ela está sempre ali. Às vezes, no meio do cimento, está surgindo uma flor. A maioria dessas fotos foram feitas no meio da rua, nas calçadas. Nem todas, a grande maioria. Essa aqui foi feita no McDonald's. Isso aqui na Redenção. Isso aqui no meio do mato. Na rua. Essa foi feita na rua, num vaso. Então, assim, a beleza está em qualquer lugar. Não é preciso buscar muito. É só olhar para o lado. O vento, que é invisível, mas se manifesta nas coisas. É mesmo que o Espírito Divino. Um beija-flor, borboleta e abelha dividindo as mesmas flores. Casulo trazendo vida. Então, assim, a beleza é algo que nos encanta e nos remete diretamente ao luminoso. Por isso que as fotos mexeram tanto com as pessoas. O oráculo trouxe tanto retorno. Vocês não imaginam o retorno que eu já tive de relatos do uso que as pessoas fazem do oráculo Numen. Essa foto é para lembrar que o humano também faz parte da natureza. Né? Uma das fotos que eu mais amo, eu fiz na época dos filmes ainda, nem sabia que ela ia ficar tão perfeita. Os bailarinos que veem essa foto acham que ele é bailarino. Ele não é bailarino, ele nunca dançou na vida, ele era um modelo, mas hoje ele é um pastor evangélico. Quando eu fotografo, e aí entra um detalhe importante, eu quero depois, vamos fazer essa experiência e nós vamos conversar rapidinho. Quando eu fotografo, eu tenho registro de toda a informação do que foi fotografado, do que estava ao redor naquele instante. Para nós artistas, uma criação nossa, uma foto, uma música, uma pintura, uma escultura, tem vida. E eu sempre desconfiei que as fotografias tivessem vida. De uma forma física, é um registro de luz. Né? Hoje se usa fibra ótica para transmitir dados, né? Telefônicos, internet, TV, imagens são transmitidas assim, é luz condensada. A fotografia também é luz, que materializa um momento, ela registra um momento único. Só que ela registra, na minha opinião, muito mais do que a gente está vendo ali. Ela traz informações. Né? Um cristal registra. Né? Relógios têm energia, guardam memória no cristal. Os átomos guardam memória. Né? Dá para dizer qualquer coisa guarda memória. Mas a luz é uma linguagem universal. Né? A luz é a linguagem do divino. Mas não é porque ela é opositora às sombras. Não. Elas se complementam. Né? Então, assim, a fotografia no oráculo Numen traz essa possibilidade de tu meditar, olhar para a foto e mergulhar um pouco nela. Mesmo que não seja muito consciente, eu posso olhar e dizer, bonitinho. Ou nem isso. Né? Uma coisa interessante com essa foto, vocês viram a abelha ali, né? Quem não viu a abelha? Sim. A gente entrava no holograma, engraçado, nós tivemos assim durante anos, nós abrimos o espaço em 2015, eu tinha nessa época, 2014 até 2016, 4 grupos, nós tínhamos 120 alunos mensais em 4 grupos, depois mais o grupo da Cândida, eram 5 grupos, e as pessoas entravam no espaço e não viam a abelha, que na realidade ali com aquele quadro tinha mais de 15 centímetros, né? E as pessoas não viam. Então, é incrível porque a gente não percebe isso. E a gente às vezes quer encontrar o divino. Reza, 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 mas tu não olha para o lado, cara. Tu não olha para uma criança que está dando sorriso para ti. Tu não olha para um passarinho. Eu me encanto com passarinhos. Eu sou apaixonado por passarinhos. Eu me encanto com uma estrela. Eu me encanto com o vento. Eu me permito encantar com isso tudo. Eu me encanto com um sapato legal, gostoso. Essa camisa que eu gostei da cor, eu estava procurando exatamente essa cor aqui. E achei.
de veludo, gostosa, quente. Eu não estou usando ar-condicionado aqui, que não precisa, tá ótima. É gostosa. Esse prazer que o Rolando fala da sexualidade, que o pessoal pensa que é sexo, esse prazer de desfrutar de uma boa camisa, de um sapato, de uma taça de vinho, de andar de pé descalço na areia, né? Que o Rolando trouxe para gente, é fantástico. Esse é o caminho para o luminoso chegar, porque se ele te encontra, né? E não vê que tu te encanta com isso, ele vai dizer, esse aí não vou perder meu tempo, né? A gente tem que seduzir, né? Seduzir o luminoso, para quando ele passar por nós, ele possa dizer, olha ali, legal, acho que eu vou dar uma manifestadazinha ali. É mais ou menos assim que funciona. Para ver como é simples, não precisa tudo isso. A gente tem medo, às vezes, imagina coisas mirabolantes. Gente, existe numa aula de biodança, praticamente, de uma forma prática, o que é um luminoso se manifestando numa aula de biodança. Esse luminoso que o Rodolfo Otto fala, exatamente esse. A Carmen está aqui também, já teve essa experiência com aluno, a gente trocou umas ideias uma vez sobre isso. No meu caso, vou falar de um caso, tá? A pessoa, no momento de transcendência, deu para perceber claramente que ela estava num estado muito elevado. E era uma manifestação de livro do luminoso. Ela tremia, ela estava assustadíssima e, ao mesmo tempo, maravilhada. É algo que pegou de surpresa. Sempre é de surpresa quando é assim, né? A transcendência, na minha opinião, é o primeiro passo, é o passo que tu dá para que o luminoso te olhe e diga, olha, aí tá um cara legal, acho que eu vou chegar ali. É mais ou menos assim. É prático, é simples. Mas se tu não te encanta com a vida não vai se encantar contigo. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Se tu apoia fascismo, não tem luminoso que chegue em ti. Não vai chegar, cara. Não vai chegar. Botei verde e amarelo, fui para a porta dos quartéis, pedi intervenção militar. Que luminoso vai chegar aí? Irmã Dulce, na Bahia, olha para os pobres, resolve dar comida e alimentar eles, cuidar. Quer saber o que é luminoso? Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti é luminoso o tempo inteiro. Foi tocado pelo luminoso e o que ele faz? Ele pega essa energia e compartilha. Luminoso serve para isso na prática. Compartilhar o divino. O divino, como Rolando disse, eu pego a minha luz e levo para o outro. Eu ilumino a escuridão. E ele me ilumina, eu percebo a luz dele. Se não houver essa troca, não existe luminoso. Isso é muito simples. O oráculo, de alguma forma, foi criado pelos anjos. Eu vou ser muito sincero aqui. Eu tinha essa ideia, mas como fazer e como ia sair, eu não sabia, né? Por isso, tantos relatos. Por quê? Ele vai chegar na mão das pessoas que olham para aquelas fotos e para aqueles textos e estão prontas para isso. Não é todo mundo, pode ter certeza. Tem pessoas que eu até gostaria que devolvessem o oráculo porque compraram por não sei que motivo. Porque não tem sentido. Não tem sentido. Né? Tem pessoas que olham, e eu sei que tem gente aqui que usa há muito tempo o oráculo e que se encanta. A Elisa fez um depoimento maravilhoso. Elisa, obrigado. Teu depoimento é o mais lindo que eu já vi. E te agradeço as palavras carinhosas. Tem pessoas assim. Mas por quê? Porque elas já estão nesse estado. Então, assim, gente, é muito simples. Tem mais coisas aqui para mostrar, mas assim, deixa eu só ver uma coisa que se tem, eu quero, quero mostrar uma coisa para vocês, que é importante e nós vamos terminando. Temos 5 minutos. Então, peraí, vamos embora. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tá, vamos lá para direto. Olha só. O luminoso, posso compartilhar, gurizada? Sim. Tá, então, peraí. Vou compartilhar de novo aqui. Vou mostrar uma coisa para vocês rapidinho. Pode deixar tudo aberto aí. Sonhos. Deixa eu. Aqui. Estão vendo, Xamã? Sim. Tá. Sim.
Antes de ser facilitador de biodança, eu tinha muitas dúvidas. Eu entrei e saí da biodança, eu sou facilitador que levou mais anos para me formar. Levei 15 anos para fazer a formação em biodança. Porque eu saí várias vezes da biodança. Algumas coisas não tinham sentido, outras tinham, até que um dia eu resolvi me desafiar e voltar. E tive um sonho. E no sonho, o meu xamã aparecia, um xamã, e me trazia de cima do morro, me levando para um vale. E lá embaixo tava um monte de hippies. Um monte, era um festival de hippies. Muito legal. E eu entrei naquilo e me encantei, eu estava maravilhado com aquilo. O sonho luminoso é um sonho que tu nunca esquece. Ele é vivencial, ele é corporal. Tu sente o tempo inteiro isso e por muito tempo, mesmo depois de acordar. E esse xamã me disse: tu tem que encontrar o teu tambor. Meu tambor é o meu ritmo, né? A minha maneira de ser na vida. E aí eu entendi. Naquela semana estava acontecendo o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Quando eu entrei no Fórum Social Mundial, fui com a Cândida, era exatamente o sonho. E aí eu me lembrei que a biodança era isso também. E acabei voltando para a biodança e fazendo a formação. Outro sonho luminoso. Na terapia eu estava trabalhando muita coisa, fiz terapia com vários psicólogos. O meu último terapeuta foi junguiano. E eu sonhei que eu estava com o coração todo amarrado, preso com cordas. E eu não conseguia desamarrar. Estava duro. E ele era duro mesmo. Estava muito duro. E eu queria libertar dessa amarra. E eu não tinha jeito. E de repente, eu parei. Eu simplesmente prestei atenção no meu sol interior, na minha luz interior. E deixei que ela expandisse. E ela simplesmente desmanchou as cordas. E isso foi transformador na minha vida. Eu falei tá, aula de biodança, eu falei, quero passar rapidinho. Como é que a gente vê o luminoso? Quais são as portas para o luminoso? A beleza, a natureza, a meditação, os filmes, biodança, êxtase, alegria, anjos, sonhos, oração, imaginação, sincronicidade, tudo é porta para o luminoso. Um empresário que eu conheci, o cara mais materialista que eu já conheci na vida, ele era dono de uma distribuidora de cerveja, ele dizia que ele não dava nem uma garrafa vazia, ele emprestava para a mulher dele, para ter uma ideia. O cara era um grosso, estúpido, machista. Ele leu a Profecia Celestina. Quando eu encontrei com ele, ele disse: cara, esse não é o livro mais fantástico que tu já viu na tua vida? Claro, eu já tinha visto outros livros mais fantásticos, mas tudo bem, claro que sim, lógico. Esse cara transformou a vida dele ao ler um livro. Transformou, ele virou outra pessoa. Ele não fez mais nada, ele simplesmente leu esse livro também, né? Uma forma de encontrar o luminoso, eu vou voltar aqui, ver se tem mais alguma coisa, quero voltar aqui depois, já vou mostrar outra forma, que é o oráculo. O Jung diz que as sincronicidades são coincidências significativas para aquela pessoa. A sincronicidade é significativa para mim, não é simplesmente uma coincidência. Tem uma coincidência na minha história, num porquê eu estou me comovendo com aquele momento. Estão vendo essa borboleta? Não? Sim? Sim. Tá. Pode deixar aberto os sons. Olha só. Eu estou no Menino Deus fotografando na rua, que eu sempre fiz essas fotos, muitas fotos na rua, e no muro está essa borboleta verde. No muro de uma casa. E eu fui me aproximando com uma lente macro, me aproximei bem dela. Eu estava a meio metro dela. E quando eu ia fotografar, era muito difícil aqui no centro da cidade achar essas borboletas verdes. E eu não tinha nenhuma fotografada ainda. Lembro que era 11 da manhã. E quando eu fui fotografar, o sol estava perfeito, estava tudo lindo. Passa uma pessoa bem no meio entre eu e a borboleta. E a borboleta vai embora. 11 anos depois, eu estou contando essa história na frente do holograma. Tinha um bar ali embaixo, os caras eram meus amigos. E eu contando para eles, fotografando, eu estava fotografando ali também naquele momento, estava com a câmera, raramente eu estou sem a câmera. E aí eu disse, olha só, cara, teve uma vez eu estava fotografando uma borboleta verde, assim, assado, e aí de repente eu acredito que uma pessoa passa bem na minha frente e a borboleta vai embora. O que aconteceu nesse momento? Uma borboleta verde passou bem onde a gente estava e parou em umas folhagens bem do ladinho. E eu fui lá e fotografei ela, depois de 11 anos, enquanto eu estava contando a história da borboleta.
né? Se isso não é sincronicidade, Sincronicidade. hã? É sincronicidade, com certeza. Muito. Olha só, isso aqui é uma moeda. Eu estava dando um curso, um curso que eu fiz muitas vezes, todos os nossos alunos já devem ter feito, que era a Pedra Filosofal, onde eu trabalho alquimia, né? E tenho um mago alquimista, né? E aí eu estava com umas dúvidas sobre o curso, né? Eu não lembro por quê, não lembro bem que dúvida era. E aí eu estou indo para o holograma, e na frente do holograma, era ali na Ramiro, tinha um pouco de lixo no chão e eu vi que tinha uma moeda no chão. Eu fui olhar, peguei a moeda. Aqui ela. Depois eu mostro. E era isso. Era uma moeda do Gandalf, do Senhor dos Anéis, que estava ali, atirada no lixo. Então, assim, opa, deixa eu sair aqui. Sincronicidade, essas coincidências têm um significado profundo. Eu estava em dúvida com algo do curso. E aí eu achei isso. Tá aqui ela. E o Gandalf do outro lado, cara. Isso é mágico, né? Isso é a magia da vida. Por isso que o Rolando fala para a gente se encantar com as coisas simples. A Mirtz me disse uma vez, biodança não é o extraordinário, é o ordinário. Uhum. A biodança não trabalha sobre o extraordinário, porque tudo é sagrado. Tudo é sagrado. E essa moeda aqui, eu não vi ela há muito tempo, não sei onde já tinha colocado, eu achei essa semana, que a gente ia falar sobre sincronicidade, estava junto numa gaveta que eu fui ver outras coisas, estava lá. Eu não lembrava dela. Aí tira a foto e vou mostrar para vocês. Então, assim, gente, eu não quero alongar, a gente já está além do tempo. Quero mostrar para vocês o oráculo, que foi um trabalho em conjunto com éramos 9 pessoas, eu, minha mulher, minha filha, lendo, relendo os textos, que alguns eram página inteira, né, ou 2 páginas, e a gente reduziu para caber em uma carta, que era um desafio tremendo, levou 9 meses para nascer. Fotos minhas, textos meus, e as pessoas podem usar como? Aê, Loá, isso! Eu não sei quantos aqui tem o oráculo, a Dani tem vários, a Dani tem vários lá no sítio, a Jane, e tem um monte de gente aqui, deixa eu passar aqui mais aqui. Assim, o oráculo, ele pode ser usado para realmente buscar um tema, por exemplo, prazer, né? Trabalhar o prazer na aula. E eu tenho aqui um texto que explica um pouco da minha visão, né? E sempre uma proposta de questionamento e de ação, e não respostas. Presença, o mergulho, são cartas de todos os tipos. Eu tenho o maior orgulho de ter feito esse oráculo, mas, como eu disse, eu não fiz sozinho, né? Nós tínhamos uma equipe física e uma equipe espiritual. Tenho certeza que os anjos estavam orientando. Tenho certeza absoluta disso. Porque os relatos que eu tenho guardados são até assustadores. Eu não sabia que ele podia, uma coisa tão simples, podia provocar tantas transformações. Então, eu sou muito grato à vida por ter criado isso. Eu vou deixar depois no meu WhatsApp, no grupo. Esse grupo vai ficar um tempo, né? Uma semana, mais ou menos, né? Para algumas perguntas, se vocês quiserem. E quem tiver interesse, quiser falar comigo sobre oráculo, como adquirir, fale comigo, tá? E eu explico cada um. Então, eu gosto de conversar com a pessoa que vai comprar, tá? Porque eu acho que ele é sagrado, então eu quero conversar com as pessoas. Teve uma pessoa no Rio de Janeiro, uma psicóloga, que comprou 20 oráculos de vez para dar para os pacientes dela. Aí a cunhada dela viu o oráculo e comprou 20. Para quê? Mas tu é psicóloga também, vai distribuir? Não, não. Eu quero dar de presente de Natal. É muito mais barato e é muito melhor de dar, as pessoas vão adorar isso aqui. Então ela deu para todo mundo. E aí teve outras pessoas que fizeram coisas parecidas. E da ideia, eu vou comprar É para mim. verdade, é verdade, né? Então eu fiz um pacote para quem quisesse mais de
uma quantidade maior de oráculos, fica um pouco mais barato ainda. Então, quem tiver interesse, fale comigo depois. Ele vai ter um reajuste agora, porque eu vou fazer um novo oráculo, nova impressão em alguns meses. Os que eu tenho ainda vão ficar pelo preço antigo, de promoção para vocês, e depois ele passa para o valor normal. Estou começando a elaborar um novo oráculo que vai ser igual a esse em tamanho, são mais 50 cartas, só que só com nuvens, tá? Porque eu fotografei mais de 20 mil nuvens em 3 anos, eu tenho nuvem que não acaba mais, e eu vou ter que escrever mais 50 textos, então vai demorar um pouquinho mais. Então, assim, se você tiver interesse, por favor, nas rodas, a gente costuma no holograma, as pessoas tiram ao acaso uma carta, leem, meditam sobre a foto, sentem a foto e depois leem, meditam e veem como é que a frase, o texto, se encaixa na tua vida naquele instante. Isso é importante. Alguns, eu conheço pessoas de alto escalão do governo que tomam decisões assim. Não totalmente nisso, mas estão na dúvida. Às vezes eles tiram a carta e a sincronicidade traz a resposta. Tá? Então, ou mostra uma maneira de chegar na resposta que eles querem. E o que que é isso? Não é o oráculo que faz isso. Ele é uma porta, né? Como muitas portas que existem. É só isso. Mas é uma porta muito gostosa. Eu digo que eu sou fã de carteirinha do oráculo. Então, assim, quem tiver interesse, eu vou passar depois o telefone ali junto e a gente vai conversando. Vocês podem mandar mensagem pelo WhatsApp e a gente vai conversando. Queridos, eu quero só mostrar mais uma coisa aqui, compartilhar e acabou. Pode ser? Depois eu passo para a Maria Helena e eu vou deixar um pouquinho, temos alguns minutos para conversa, para perguntas, se quiserem. Então, eu tenho um curso que eu queria falar que nunca foi dado. Esse é um curso que a Dani já me convidou para dar, né? Nós ainda estamos alinhando algumas coisas lá no Carpe Diem. Tem um outro convite agora para o Jardim Botânico, que é um trabalho sobre fotografia como caminho de transcendência. Não precisa ser fotógrafo, não precisa ter máquina fotográfica, pode ser celular, e não precisa nem de celular, não precisa nem de máquina, tá? Dá para usar a natureza, e quem já fez o holograma de carnaval, que é o trabalho que a gente fazia todo ano, sabe que a gente não precisa nem de máquina para isso. Então, quem tiver interesse, depois eu vou divulgar também. E o Numen, a Silvia desencadeou essa vontade de trabalhar mais durante a pandemia, e nós criamos, só para terem uma ideia, essa é a propaganda do Numen que a gente fez durante a pandemia, e foi surpreendente o que aconteceu e como as pessoas conectaram com o luminoso através da rede. Foi algo impressionante. Então, isso é um trabalho que eu gostaria de continuar dando. Acho que é algo muito interessante e traz muitas surpresas. Para terminar, um curso que nós demos uma vez, só uma vez eu dei, porque deu um trabalho tremendo, um trabalho de 10 anos resumidos em 5 encontros, que é o Matrix, baseado nos filmes, na trilogia, agora são 4, mas nos 3 filmes Matrix. Nós vivenciamos. E o Neo, ele acaba com a Matrix. Para quem não viu Matrix, quem é que nunca viu Matrix? Alguém nunca viu? Eu só vi o final. Tá, tem que ver o primeiro, pelo menos. E o final também é legal. Porque ele Não acaba com assisti a nenhum. Matrix. Oi? Não assisti nenhum. Ah, não, tem que ver, tem que ver. Ele é a metáfora de Cristo, tá? Matrix é baseado nisso. Neo, se fala Neo, na verdade significa Não, Neo, tira. renascido, né? Ele se funde a Matrix e acaba com essa Matrix, que transforma os seres humanos em máquinas, em baterias para as máquinas. E a Trinity, que é a namorada do Neo, diz assim: é a pergunta que nos move em algum momento para ele. É sempre a pergunta, nunca é a resposta. Porque a resposta eu não tenho para o outro, eu só tenho para mim. Então, um detalhe importante do oráculo é isso: ele não tem respostas, né? Ele só tem perguntas. Porque nenhum de nós pode dar resposta para ninguém. Essa história, eu sempre perguntei para os meus orientadores: qual é a minha vocação? O que eu tenho? Nunca, jamais, jamais, jamais alguém disse alguma coisa. Não, o senhor está pronto. Não, tinha um orientador meu que me chamava de Dom Nasser. Dom Nasser, o senhor já está pronto. E aí, é isso, a gente nunca vai ter a resposta do outro.
A resposta só vem com a gente, com a nossa experiência, com a nossa vivência, assim como o luminoso, né? O luminoso está ali, mas tu tem que seduzir ele, tu tem que mostrar que tu está realmente pronto e está afim de pagar o preço. Porque tem um detalhe importante para terminar, é que o meu orientador me diz também, Dr. Mauro, o nome dele. Ele disse, Dom Nasser, o senhor está pronto a pagar o preço? Porque existe um preço para ser facilitador de pessoas, para trabalhar com as emoções das pessoas, para trabalhar com os sonhos das pessoas, para mostrar o divino para as pessoas. O senhor está pronto a pagar o preço? Tudo bem. Se o senhor não estiver pronto, não sei se vale a pena. Eu disse, eu estou pronto. Eu vou fazer isso. Pronto. Decidido. Então, deixa eu sair aqui e acabamos a parar de compartilhar. Tiago, está contigo de novo? Oi, vou puxar, tá? Tá, pronto. Tiago e Maria Helena, eu agradeço a todos e a todas as presenças de vocês. É, foi um pouco do que eu poderia passar sobre oráculo agora. Infelizmente não é muito tempo, a gente começou um pouco atrasado também, então vou deixar para o pessoal da GB. E assim, vai ficar gravado isso aqui, esse vídeo, a gente pode partilhar depois. E eu estou aberto a perguntas e a dúvidas através do chat, né? O pessoal vai colocar no grupo e a gente vai respondendo à medida que for possível. Podem me escrever, tá? Eu vou colocar meu telefone ali, podem me mandar mensagens e a gente conversa sobre qualquer dúvida, tá? Estou à disposição.